Boa noite a todos. Dirijo a minha saudação inicial ao coordenador pedagógico do CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, o promotor de justiça Pablo Gran Cristóforo e ao promotor de justiça e conferencista desta noite, Fernando Rodrigues Martins. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes, servidores e estagiários do Ministério Público e as demais pessoas que nos acompanham pela plataforma Zoom da Escola Institucional do Ministério Público. Com muita alegria, o CEAF promove hoje o segunda-feira, 18 horas, para tratar da Lei número 14.181 de 2021, que cuida do superendividamento. Essa norma, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, disciplinou de forma inovadora o regime de crédito ao consumidor. O foco é o combate ao superendividamento, situação definida como a incapacidade do consumidor de arcar com o pagamento de suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. O texto legal trouxe novas regras sobre a oferta e a contratação de crédito e inova com a possibilidade de renegociação judicial de dívidas de consumo. Para tratar desse assunto, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional convidou o Dr. Fernando, a quem agradeço pela gentileza de ter aceitado prontamente o nosso convite para estar conosco nesta noite. O projeto Segunda-feira, 18 horas, apresenta à comunidade assuntos relevantes para o sistema de justiça e que, de algum modo, irão impactar a forma de atuação dos operadores do direito, em especial dos membros, servidores e estagiários do Ministério Público. Na oportunidade, eu gostaria de, com imensa satisfação, anunciar que o Diário Oficial Minas Gerais, que circulará amanhã, trará o edital para o curso de pós-graduação em Ciências Criminais na visão do Ministério Público, que será realizado pela nossa escola institucional. Será uma grande oportunidade de aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público Mineiro. Registro que o presente evento será gravado e posteriormente ficará à disposição dos interessados na escola virtual. As perguntas poderão ser enviadas pelo QIA e, ao final da exposição, serão repassadas ao palestrante. O currículo resumido do expositor, Dr. Fernando Rodrigues Martins, é o seguinte: promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, mestre doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, investigador científico de Hamburgo, Alemanha, professor de graduação e no programa de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. É ainda presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça para o Superendividamento e também coordenador do PROCON Minas Gerais, Regional Uberlândia. Passo, então, a palavra para o meu amigo Fernando Martins pelo prazo de 50 minutos e desejo a todos um excelente evento. Doutor Fernando está com a palavra. Boa noite a todos, nossos colegas do Ministério Público, tanto os servidores como também os promotores e procuradores. Doutora Elane, é uma honra estar com Vossa Excelência novamente. Fomos companheiros aí de banca de concurso, né? Sempre aprendendo com Vossa Excelência as suas indicações maravilhosas em direito constitucional, direito público. Sempre uma honra estar com Vossa Excelência. Assim como o colega Pablo. Pablo, ele também agora, de maneira vertical, também ele está na nossa comissão de concurso, nos ajudando lá no trabalho mais efetivo no que respeita à infraestrutura do concurso, que a parte mais difícil, a rigor é essa, a gente pensa que é da banca, mas não é justamente fazer valer os direitos do candidato, a acessibilidade do candidato. Enfim, o concurso do Ministério Público é a parte mais bonita que tem na instituição e a parte mais difícil também operacional.
Então, é uma honra estar no SEAF. O SEAF, aliás, que cumpre um dever fantástico dentro do Ministério Público, que é o dever de divulgar a cultura do Ministério Público enquanto uma instituição voltada para os direitos fundamentais. Eu também gostaria de dizer para todos os colegas que são do público externo, tem colegas professores aí assistindo, colegas de outros estados, né? Para dizer sempre para vocês que a lei de superendividamento é uma lei que vai pegar e já está pegando. Aqui em Minas Gerais, principalmente, não só em Belo Horizonte, com o núcleo já coordenado pelo colega Glauber, como os outros núcleos que já estão surgindo em Minas Gerais, especialmente aqui no Triângulo, tocado pela Universidade Federal de Uberlândia. A legislação 14.181, eu gosto de trabalhar com ela do ponto de vista tanto de teoria do direito como na dogmática própria dela. O que eu destaco, basicamente, nessa legislação é que é uma legislação que buscou atualizar o CDC, mas sem modificar a metodologia do Código de Defesa do Consumidor. É importante a gente dizer isso. Não se trata de uma recodificação e não se trata de uma reforma. Se trata de mera atualização. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo com a 14.181 e com os outros projetos de leis que ainda tramitam no Congresso Nacional, ele tem aquela metodologia clássica, ou seja, a parte geral e a parte especial, a parte dispositiva. Como isso já nos explicava há muito tempo um dos autores do anteprojeto, que é o professor Brito Filomeno. A construção dessa legislação ela é muito importante porque ela respeita, essa atualização, ela respeita 3 situações que são muito comuns agora na pós-modernidade. E o avanço do direito do consumidor é muito bom, Pablo, e eu falo isso sorridente, porque para dar conta da pós-modernidade, nós percebemos que é uma dificuldade muito grande, não só de nós, operadores do direito, como do próprio Congresso Nacional. A ministra Nancy Andrighi ela qualifica isso de falta de fôlego do direito, e é mesmo. Hoje nós percebemos aí os avanços tecnológicos e o direito tentando correr atrás para regular essas situações. Se não regular, nós vamos ter dissensos, nós vamos ter violência, nós vamos ter exclusões, então há necessidade de regular. O problema é como regular. Então, o que vem acontecendo dentro do direito, especialmente do Código de Defesa do Consumidor, é a busca dessas atualizações. 2 fenômenos nós temos muito fortes na nossa sociedade atual. Um é o comércio eletrônico, o outro é o superendividamento. Esses 2 projetos, eles tramitaram, um tramitou e agora foi aprovado, que é a lei de superendividamento, outro está na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 3514, que trata especificamente do comércio eletrônico. O comércio eletrônico já é uma matéria muito forte trabalhada de forma pragmática, ou seja, mediante aplicativos, mediante o dia a dia do consumidor. Entretanto, ainda não é uma matéria regulada formalmente. Então, o consumidor ainda continua sofrendo as mazelas que pode sofrer diante do mercado. Eu gostaria de destacar, e eu vou iniciar aqui com o Canotilho, em homenagem à doutora Elaine. Eu quero começar com o Canotilho para dizer o seguinte: Canotilho muito bom, muito rico, a tese dele, né, Constituição dirigente e vinculação do legislador, ela é muito boa, fantástica. A primeira edição foi uma edição que impactou todo o conhecimento jurídico dos países que se aprofundavam na questão dos direitos fundamentais. Entretanto, na segunda edição do livro dele, ele disse que a tese dele estava errada. Ele fez um pós-fácil na segunda edição do livro dele para dizer o seguinte, falando, nossa, os direitos fundamentais são tão importantes, só que eles estão em desuso no mundo inteiro. Foi o que ele disse. E ele alardeou aquilo que nós chamamos hoje de sociedade de mercado. É isso, essa sociedade de mercado é que vem substituindo aos poucos o quê? A ideia que nós temos de um Estado constitucional de direito, né? Se vocês olharem, basicamente, hoje que nós percebemos que o grande provedor da população é o mercado, né? A gente chama isso de mercado provedor, que retirou e apagou a ideia do Estado protetor. O Estado hoje ele protege menos e ele dedica mais uma função de ser até omisso em relação a algumas situações do mercado. A lei de superendividamento surgiu, imaginem vocês, nós temos um grande professor aqui dentro do Ministério Público, o professor Geraldo Martins, que escreveu já em 2003 um livro dele, não é um livro, era a dissertação de mestrado dele sobre superendividamento,
Naquela época ele fez a França era um dos primeiros países que estavam regulando isso. A França aproveitou a atualização que fez do Código das Relações de Consumo, né? Detalhe, lá chama Relações de Consumo, aqui no Brasil se chama consumidor, porque a gente dá preferência para o sujeito do direito, não para a relação jurídica. E o que aconteceu? O professor Geraldo fez um belo trabalho. Nessa mesma época, se fazer um histórico rápido aqui, a professora Cláudia Lima Marques também já estava, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela já estava verificando esse fenômeno no mundo inteiro. E por que esse fenômeno? Tudo por conta do crédito. O crédito modificou totalmente a sua feição. Se o crédito, antigamente, ele era trabalhado numa visualização de só destinação para empresários, industriais e fazendeiros de médio a grande porte, houve um deslocamento do crédito. O crédito invadiu a vida privada. E ele invadindo a vida privada, ele foi chegar dentro dos núcleos familiares. E chegando dentro dos núcleos familiares, ele passou a estar ligado por uma questão de segurança jurídica justamente ao input e output do mercado. O que é isso? Quem tem nome fica no mercado. Quem tem capacidade de pagar fica no mercado. Quem não tem está no output, ou seja, vai ficar excluído do mercado. Toda legislação mercadológica, se vocês observarem direito, quando seus defensores aparecem, a primeira coisa que eles exigem é segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A capacidade de avaliação do risco e a capacidade de retirada daquela pessoa de determinada situação jurídica, justamente para servir de sanção. Ou seja, se ela quiser retornar ao mercado, ela tem que pagar as suas dívidas. Então, o que aconteceu foi um avanço muito grande do crédito. Antigamente não se falava do crédito consignado em si, né? Sempre o grande vilão foi o cartão de crédito. Até hoje, o grande vilão é o cartão de crédito, né? Facilidades de pagamento. Hoje nós observamos o Pix, né? Os cartões por aproximação, né? Agora, eles criaram uma nova modalidade de crédito consignado e o cartão de benefício social para o crédito consignado, que se trata ali da ideia da política pública para o Covid, né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, é que o crédito invadiu os lares, e isso vem no mundo desde o início de 2000. Aqui no Brasil, a ideia que se teve da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi justamente fazer um trabalho empírico de conhecimento desse problema, e esse problema ele foi refletido nessa pesquisa que determinava que no grande entorno de Porto Alegre existiam diversos núcleos familiares superendividados. Veja só, isso fez com que, à época, os representantes do Brasilcom se reunissem em congresso, fizessem uma minuta de projeto de lei. Esse projeto de lei chegou ao Senado Federal nas mãos do então presidente José Sarney, e o presidente José Sarney ele teve a coragem de designar uma comissão de juristas presidida pelo ministro Antônio Hermann Benjamin, com a professora Cláudia, a professora Ada Pellegrini Grinova, o professor Kazuo Watanabe, grandes processualistas, né, e grandes cultores também do direito do consumidor, afora o desembargador Leonardo Bessa e o professor da USP, Roberto Pfeiffer, que fizeram 3 projetos de lei magníficos, um do superendividamento, o outro do comércio eletrônico e o da tutela coletiva. Esse da tutela coletiva não foi aprovado pelo Senado Federal. Enfim, o que está aprovado e que passou por todas as fases do processo legislativo foi a 14.181, que na base era o projeto de lei 283, depois se transformou no 3515, depois no 1805, até ser sancionado parcialmente pelo presidente da República. A base desse projeto, eu gosto dele, porque é o seguinte, hoje nós trabalhamos muito com leis transversais. Essa matéria, leis transversais, ainda vai tomar conta totalmente da teoria do direito. Eu gostaria de dar exemplos de leis transversais. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei transversal, a LGPD é uma lei transversal, a Lei de Superendividamento é uma lei transversal. Agora nós estamos na discussão no Congresso Nacional do Marco Civil da Inteligência Artificial, que também será uma lei transversal. O que são leis transversais? São aquelas leis que trabalham com inúmeros institutos, não só institutos de determinado setor, ou seja, instituto de direito privado, trabalham com instituto jurídico de direito público também, trabalham com direitos humanos, trabalham com direitos fundamentais,
E essa legislação ela é tão importante que ela vai impactar toda a sociedade. Foi o que aconteceu com o CDC. O CDC impactou o Estado através do conceito de serviço público, impactou o mercado através do conceito de responsabilidade civil, do novo conceito de contrato, a reforma ética do direito privado, isso é muito do CDC. De outro lado, a LGPD também transformou totalmente a legislação brasileira. Se trata de um direito fundamental, ela modificou as razões de ser da administração pública. Por exemplo, o Ministério Público trabalha com dados, ele tem uma preocupação efetiva sobre esses dados que ele controla e que ele transforma. E isso não é só Ministério Público, isso é administração pública, município, Estado, Tribunal de Justiça e daí para fora. Então, a LGPD também teve isso. Tanto é que depois nós tivemos uma reforma na Constituição e os dados passaram a ser direitos fundamentais. Já eram direitos da personalidade, transformaram em direitos fundamentais. Agora, o que nós temos de importante com a lei de superendividamento? Poxa, eu falo isso aqui numa felicidade. A lei de superendividamento trabalha com temas constitucionais que constam na ideia, na aplicação pragmática da Constituição, mas não constam do texto legal da Constituição. Por exemplo, mínimo existencial. Essa expressão não existe no texto constitucional. Reparem só. A expressão não exclusão social, que é um princípio na lei do superendividamento, também não existe na Constituição Federal. A beleza do trabalho dessa comissão de juristas foi justamente internalizar numa lei de natureza infraconstitucional, e por isso que ela é uma lei transversal, critérios, diretrizes que já estão sedimentados no sistema jurídico, mas que não se encontravam descritas gramaticalmente na Constituição Federal. Por exemplo, a beleza do mínimo existencial, Pontes e Miranda já falava de um eventual mínimo existencial na década de 40, ele foi o primeiro a pensar sobre isso, imagina, Pontes e Miranda. Mas, posteriormente, foi o tribunal alemão, numa discussão sobre vagas na universidade, na década de 50, que trouxe a possibilidade de buscar o mínimo existencial ali como uma forma de inclusão das pessoas e como uma cláusula geral dentro da construção do direito constitucional. No Brasil, quem trabalhou muito com essa doutrina, e depois essa doutrina foi sedimentada dentro dos julgamentos do Supremo e do STJ, foram dois grandes professores que nós temos, que é o professor Ingo Sarlé e o professor Daniel Sarmento. Então, eles têm o mérito disso. Agora, a comissão de jurista da atualização do CDC pegou todo esse trabalho, e, basicamente, impactou no conceito de superendividamento o mínimo existencial. Iniciativas assim parecidas nós tínhamos mais ou menos na técnica do bem de família e também numa defesa de uma tese maravilhosa que é o patrimônio mínimo do ministro Luiz Edson Fachin, que também já tratava do direito privado solidário na proteção de essencialidades para a vida do sujeito real de direitos. Ele adora essa expressão, sujeito real de direito. Ele não gosta do sujeito virtual, o Mévio, o Tício e o Caio. Ele gosta mesmo daquele que sofre o dia a dia, aquele que vai às portas do Ministério Público, da Defensoria Pública, exigir ajuda, pedir ajuda, implorar ajuda pela exclusão que está vivendo. O que eu destaco nessa legislação, em primeiro lugar, e que eu acho muito importante para tratar com todos vocês? Em primeiro lugar, ela tem três modelos, um modelo que é tradicional e dois modelos que estão chegando cada vez mais fortes no Brasil. O primeiro modelo é o modelo ex post, é o modelo do tratamento. Dado o superendividamento, nós teremos a possibilidade de tratar esse consumidor superendividado através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, os PROCONs, o Ministério Público, todos aqueles órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme o decreto 2181/97. Aqui em Minas Gerais, eu volto a falar do trabalho do Dr. Glador e da Universidade Federal de Uberlândia. São trabalhos pioneiros aqui em Minas Gerais. Esse é um ponto. Então, são órgãos administrativos que vão instaurar processos administrativos, fazer o atendimento do superendividado e tentar uma audiência global com os fornecedores de crédito para, a partir daquilo, chegar a uma repactuação que seja condizente com a possibilidade de pagamento do superendividado. Esse é um ponto. O segundo ponto de tratamento é o judicial,
que ele pode ser feito também nos sejusques, ele não deve ser feito nos juizados especiais. Por quê? Porque o superendividamento ele é complexo, ele atinge diversas possibilidades do ser humano. Não é só o bolso, ele atinge a família, ele atinge a alimentação, ele atinge o direito de ir e vir. Então, o juizado especial não tem competência para isso. Talvez os sejusques ou varas especializadas. Mas também esse tratamento judicial é conciliatório e só se não tiver acordo que nós teremos uma ação de superendividamento conforme o artigo 104b. Agora, esse modelo ex post, ele é um modelo mais ou menos assim, de retrovisor. Dado o fato, o direito vem e tenta imunizar os efeitos adversos do superendividamento. Agora, o segundo modelo é o modelo ex ante. O modelo ex ante é muito importante. Ele está sendo introduzido no Brasil, dentro da responsabilidade civil, há uns 15 anos para cá. Desde a lei do desastre, as questões ambientais, se tem trabalhado muito com dois princípios, o princípio da prevenção e o princípio da precaução. São princípios maravilhosos. Por que princípios maravilhosos e essenciais? Porque existem muitos danos ou existem muitos direitos que uma pessoa só tem. A melhor maneira de cuidar desses direitos não é fazer a reparação, é fazer a evitabilidade dessas lesões. Daí que se atua o direito ex ante. O que ele faz? Ele verifica um resultado, ele antecipa resultados negativos, e antecipando resultados negativos, ele estabelece critérios que devem ser observados pelo fornecedor de crédito. Quais são os critérios que ele estabelece para isso? É o famoso conceito de crédito responsável. O crédito responsável ele está definido no artigo 54b, 54c e 54d dessa legislação. Então, agora, já não se trata mais, querido Pablo, doutor Elaine, falarmos de estudar crédito só à base do Fran Martins, meu xará de sobrenome. Antigamente, né, estudava só crédito por Fran Martins, né? Um saudoso professor de direito comercial. O Código de Defesa do Consumidor é tão bom que ele impactou o conceito de crédito. Não basta ser crédito, tem que ser um crédito responsável. Veja só, né, nós modificamos a base do direito comercial. Não só aprofundamos no direito constitucional, mas mexemos na base do direito comercial. E isso é uma construção muito relevante, porque se tenta, então, evitar que o consumidor vá para uma situação de superendividamento. E o terceiro modelo, que é o modelo constitucional, que nós chamamos de modelo ex supra. Eu tenho um artigo com a professora Cláudia, que está no Conjur. Foi uma honra escrever com ela. Ultimamente eu tenho escrito com ela e ela é muito exigente em todos os textos dela, eu nem conto para vocês, mas esse texto que nós escrevemos foi Sociedade Digital de Crédito, né, porque hoje está sendo tudo digital, inclusive o crédito, e o modelo ex supra está ligado ao mínimo existencial. Mas o mínimo existencial ele é aquela preservação, é o direito de proteção que o Estado, a administração, tem que fazer para o consumidor, com o objetivo evitar a exclusão social. A legislação aponta esse princípio. Então, esses modelos são relevantes. Se eu fosse hoje escrever um livro sobre superendividamento, a primeira diretriz que eu fazia seria escrever sobre esses três modelos: ex post, ex ante e ex supra. Agora, de um ponto de vista principiológico, essa legislação, lembra do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, ele é uma estrutura de princípios e funcionalidades. Esses princípios com estrutura e funcionalidades. Os princípios inovadores agora, em primeiro lugar, caminham para uma educação financeira, uma educação ambiental e a prevenção e tratamento para evitar a exclusão social. Aqui eu gostaria de falar com todos que estão prestando atenção e lembrar o seguinte: estudar princípios é muito importante. Por quê? Porque nós chegamos à crise dos fatespécies. Quem fala isso é o professor Natalino Hirt. O que quer dizer crise do fatespécie? Por mais que pensemos toda a quantidade de dispositivos em códigos, leis, o direito sempre vai ser uma incompletude. É o que eu disse a vocês, há uma falta de fôlego. Então, uma maneira que nós temos de deixar o direito atualizado, rejuvenescido, é, primeiro, reconhecer a incompletude do sistema. Isso vem de Canárias, é importante, e ainda vem de Canárias o seguinte:
ter uma ordenação, e essa ordenação se faz através de princípios. Daí os princípios, dentre tantas funções, tem duas que são básicas: iluminar a interpretação do julgador, e três funções básicas. A segunda, integrar as lacunas, ou seja, na ausência de legislação de lei específica, de diretriz e regra específica, comatar as lacunas. E a terceira, possibilitar uma argumentação condizente com a Constituição. É aquilo que o professor Lênin chama de resposta constitucionalmente adequada. Então, nós temos de tantas funções dos princípios, essas três funções. O que eu quero dizer para os colegas que estão me ouvindo? Basicamente o seguinte, que essa construção de princípios é muito forte já na concessão de crédito. O juiz, no momento que vai se deparar com um contrato de crédito, se ele existir, porque até hoje os empresários não entregam a cópia de contrato, mas chegando o contrato na mão do juiz, ele vai poder ver se esse princípio já é feito pelo fornecedor desde o começo da contratação. Se aquele crédito é um crédito que permite a educação financeira, que agora é princípio, se é um crédito que é cuidadoso, evita o superendividamento, se é um crédito que possibilita uma renegociação, ou seja, o princípio do tratamento, e se é um crédito, sobretudo, que evita a exclusão social. Então, a legislação é muito rica, a legislação é muito boa. Ela é uma legislação recente, evidente, agora que ela fez 1 ano. O nosso papel no Brasilcom e nos ministérios públicos e defensorias públicas no Brasil inteiro é sempre colocar essa lei em primeiro lugar agora nas aplicações, né? Mas, assim, nós já temos algumas decisões judiciais, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que já estão aplicando essa legislação, inclusive nessa parte dos princípios, né? Muito legal isso. Dentro dos direitos básicos também, agora uma outra possibilidade, vamos lembrar lá do CDC. O CDC, no artigo 4º, tem os princípios, mas no artigo 6º ele tem os direitos básicos. O que são os direitos básicos? O mestre Bruno Miragem, com uma característica ímpar dele, eu gosto do Bruno Miragem porque ele escreve sobre direito administrativo, escreve sobre direito do consumidor. Ele, na realidade, ele é transversal, ele mesmo. Depois vieram as leis transversais. Mas uma indicação do Bruno Miragem sobre os direitos básicos é o seguinte: olha, os direitos básicos do consumidor do artigo 6º, na realidade, são direitos da personalidade. E é mesmo. Se vocês olharem o artigo 6º e olharem a resolução 39 da ONU, 39.285, os senhores verão que lá em 85, aqueles direitos que estavam assegurados na Organização das Nações Unidas, eles estão agora mantidos ali, são mantidos desde 1990 no artigo 6º. E o que fez agora essa atualização pela lei de superendividamento? No artigo 6º, colocou mais direitos básicos agora, que estão relacionados também à resolução 70.186 da ONU. Dentre elas, imagine, crédito responsável. Ou seja, crédito responsável hoje é um direito básico. Então, o fornecedor, no momento de fazer o crédito, ele tem que oferecer o crédito responsável. E aqui que eu chamo a atenção de vocês. O que é a beleza dos direitos da personalidade? É que eles têm efeito bumerangue. O que é isso? Olha, antes de eu causar um dano ao outrem no direito da personalidade que o outro detém, que é dele, se eu disser que isso é tão somente um direito, vai ficar na faculdade da vítima desse dano a possibilidade de tratar esse dano judicialmente, a faculdade, o direito subjetivo. Ao passo, se eu tratar de uma maneira inversa, dever de personalidade, eu vou estar cometendo o ilícito independentemente da outra parte sofrer a lesão. Ou seja, a melhor definição que a gente tem para a responsabilidade civil, na visualização do ilícito, não é conspurcar o direito de outro, é conspurcar um dever que é estabelecido no sistema. Ou seja, violou um dever, é dada a necessidade de responsabilidade civil. Isso está num livro muito bom do professor Pedro Paes de Vasconcelos, que chama Direito da Personalidade. Ele tem um capítulo só de dever da personalidade ou direito objetivo da personalidade. E aqui eu ressalto a todos que estão me ouvindo que os direitos da personalidade, na realidade, eles são o quê? Eles são
o fato de internalizar no direito pátrio aqueles direitos que são considerados direitos humanos. É por isso que eu falei da ONU para vocês. Então, nós temos como novos direitos básicos o crédito responsável, o mínimo existencial, né? Agora nós estamos numa batida muito complicada, acho que vocês devem estar acompanhando isso pela imprensa, que o presidente da República ele fez um decreto do mínimo existencial, o famoso decreto 11.150, agora Poxa, foi no dia do meu aniversário, pior decreto que eu já vi, no dia 1º de agosto. E um decreto péssimo, ruim, porque ele limitou o mínimo existencial a 25% do salário mínimo, ou seja, ele disse que o mínimo existencial são R$300. Esse decreto ele é inconstitucional e ilegal. Ilegal porque ele vai contra a lei de superendividamento. Ele estabelece vedações que a lei não estabelece. Então, é um decreto ilegal. Mas não é só isso, ele é inconstitucional porque, turma, a cesta básica no Brasil custa R$777. R$777. E o mínimo existencial do presidente, fixado aí, foi esse mínimo de R$300. Ou seja, um absurdo, um absurdo. Ele vai contra, empiricamente, aquilo que deveria acontecer de uma forma de inclusão. O decreto ele exclui. É por isso que nós temos uma grande juíza do Rio Grande do Sul, duas, a Clarissa e a Karen, que desenvolvem uma ideia, o seguinte: mínimo existencial ele não deve ser tarifado, ele deve ser julgado conforme o caso concreto. Eu também vou nessa linha, porque, como eu disse antes aqui aos meus colegas, quando a gente estava ainda na sala particular, eu disse o seguinte, que existem muitas pessoas superendividadas que não são assalariadas e estão superendividadas. No caso de docentes, próprios membros do Ministério Público, da magistratura, todos superendividados. Por quê? Porque a situação de superendividamento é tamanha que não consegue o sustento. A ideia é justamente essa. Ora, se a gente já tinha bem de família, e se a gente já tinha a doutrina do mínimo existencial na Constituição, não fazia sentido algum mitigar esse mínimo existencial em apenas R$300. Mas, de qualquer forma, já tem uma DPF ajuizada, a DPF 1005, e vejam só, pela CONAMP, viu? Foi a CONAMP que abraçou essa causa, a CONAMP levou essa luta para frente e arguiu essa inconstitucionalidade numa DPF. Não é só a arguição da inconstitucionalidade, é a demonstração que está indo contra o espírito constitucional, é melhor ainda, porque a DPF ela tem uma estratégia muito mais abstrata que as ações diretas de inconstitucionalidade. A finalidade dela é maior. Mas, de qualquer forma, o mínimo existencial é estabelecido como direito e ele direito básico, e ele também é definido no momento de fornecimento do crédito. O fornecedor, quando fornecer o crédito, ele tem que se preocupar em não excluir a pessoa. Pois bem, só para a gente avançar, nosso tempo é curto, o artigo 54B, ele estabelece de uma maneira muito clara o seguinte: quais são os deveres específicos de informação do fornecedor de crédito. Esses deveres específicos estão ligados ao seguinte: qual que é o custo do crédito? Quem que é o real dono do crédito? Quanto que ficaria para fazer a antecipação dessa dívida desde já o pagamento? Quais que são os dados que serão levados em consideração esse crédito? Isso é essencial. Por quê? Porque é o seguinte, muitos de nós fazemos crédito sem saber quem é o nosso real fornecedor de crédito. E o que eu volto a insistir para vocês, tem muitos consumidores que sequer têm ciência da quantidade de créditos consignados ou dívidas que tem no dia a dia. Vai descobrir isso no momento que vai fazer uma compra e vai verificar que ele está negativado. Não tem condição. Hoje existem diversos débitos ligados à conta corrente, por exemplo, seguro prestamista dentro de crédito consignado. Ou seja, o consumidor faz um crédito consignado e o gerente do banco embute em cima disso um seguro prestamista. Ou seja, se você ficar inadimplente, esse seguro vai pagar a sua inadimplência. Só que, na realidade, isso não acontece, ele paga o seguro e paga o crédito consignado. Essa realidade é muito sentida no Brasil. Eu faço atendimento ao público dentro do meu gabinete há anos, né? Vou fazer 33 anos no Ministério Público, né? Muito tempo já, né? Está na idade já de aposentar, né? Passando da hora,
mas o atendimento ao público ele é um termômetro, né? O Klaus Roxin, no direito penal, ele fala o seguinte, que o direito penal é o sismógrafo da população. Eu discordo dele, eu falo, a Curadoria de Defesa do Consumidor é o termômetro da verificação de como está uma comunidade. E nesse ponto, eu gostaria de dizer o seguinte, que essas informações são essenciais porque elas estão ligadas fortemente àqueles deveres que nós chamamos de deveres anexos da obrigação, também trabalhados no Brasil pelo professor Clóvis do Couto Silva, e depois o direito privado assumiu essa ideia de boa-fé objetiva. Hoje falamos até em boa-fé objetiva qualificada pelos deveres de transparência e pelos deveres de melhores práticas para os consumidores. Uma outra visualização que é interessante são as vedações. O artigo 54C, ele veda muitas condutas, dentre elas o oferecimento hiperbólico do crédito, ou seja, dizer o seguinte, que esse crédito vai ser oferecido sem qualquer tipo de garantia, isso é uma oferta hiperbólica, ou também fazer o assédio do consumidor. Vocês já repararam a quantidade de ligações telefônicas que nós recebemos no dia a dia? Isso são robôs, são os bots que nos ligam. E se você bloquear aquele telefone que está te ligando, no seu celular, imediatamente 4 outros vão te ligar, né? Isso demonstra a força que o mercado tem no ponto de vista desse mundo de disrupção, porque eles têm a força da tecnologia e nós ficamos à mercê disso daí. O dano de assédio não é um dano ao seu sossego, é porque o assédio pode te levar ao superendividamento. Os franceses utilizam uma expressão muito rica, a necessidade de defender o consumidor dele mesmo. Porque o mercado não utiliza publicidade informativa, o mercado utiliza publicidade de persuasão. Você acaba comprando porque o mercado está a todo momento te levando a comprar. Então, nós temos inúmeras pessoas superendividadas por conta disso, agora especialmente por conta de uma péssima ligação, marketplaces e cartão de crédito. Isso tudo facilitando a compras parceladas em até 10 vezes, o que está levando aí muita gente o cadafalso do superendividamento. E o 54D. Os 54D são os requisitos da contratação. Dentre eles, os requisitos da contratação, o que melhor se verifica é o deslocamento do risco. O risco agora é de quem oferece o crédito e não é do consumidor. Antigamente, o consumidor é que tinha que demonstrar que não tinha condição depois, no momento da ação. E o seguinte, os juízes, inclusive, condenavam o consumidor por litigância de má-fé, falavam, se você sabia que não tinha condição, por que assinou o contrato? Essa legislação trocou a bitola, ou seja, é o fornecedor de crédito que, para emprestar, tem que fazer a análise correta do risco, comunicação do risco, verificação do risco, calibração do risco. Tudo isso é muito importante no momento de fazer a contratação. Um dado muito importante que tem, e eu chamo a atenção de vocês, é o 54D, parágrafo único. Ele é uma bomba e ele vai começar a ser utilizado. Por que ele é uma bomba? É uma bomba humanista, porque ele diz o seguinte, aquele que não respeitar os artigos acima, e é justamente o 54 caput, 54B e 54C, terá o quê? A cobrança suspensa, terá, além da cobrança suspensa, o dever de revisão do contrato, e olha só, sem prejuízo de perdas e danos e outras sanções. Quer dizer que, agora, o parágrafo 1 de 54D, ele está trazendo embutido uma responsabilidade civil pelo descumprimento do crédito responsável. Isso é um avanço. Por exemplo, se o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e a atualização do Código de Defesa do Consumidor também é uma norma de ordem pública, a 14.181, agora nós teremos o quê? A possibilidade de fazermos a exceção de pré-executividade, ou seja, antes de oferecer os embargos do devedor, fazer a exceção de pré-executividade com base no artigo 54D, parágrafo único. Ou seja, uma nova tendência processual, né? A Carol Beraldo falou assim, eu vou assistir, eu não sei se ela está assistindo, mas ela falou assim para mim, mas eu queria ver as possibilidades processuais. Está aí, Carol, uma grande possibilidade.
a exceção de pré-executividade, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, o expediente de objeção ou exceção de pré-executividade existe para manejo quando a dívida não obedece ou o crédito não obedece norma de ordem pública, e o 54D, parágrafo único, define isso com uma clareza muito grande. Né? Nós chegamos a essa conclusão, inclusive eu tratei isso com o professor Hermes Anetti, né? Falei, dá até para escrever um novo livro agora sobre exceção de pré-executividade. Dá para termos agora novas dissertações de mestrado e novas teses de doutorado nesse 54D. Então, isso aí reflete basicamente o que seja a prevenção. E o tratamento? O tratamento é como eu disse a vocês, o tratamento é ex post, é tentar resolver o problema do superendividado que já está superendividado. Para isso, nós temos dois critérios, do 104A, que é o tratamento judicial. Esse tratamento judicial, a prioridade dele, turma, é conciliatório ou com mediação. É o grande caminho que o judiciário está querendo. Eu estou naquele grupo do CNJ, é mesmo, né? Não se quer fazer a decisão, não se quer demandar, se quer buscar uma situação de conforto para o consumidor e para os credores, segurança jurídica dos credores, e é por isso que a audiência tem que ser global. Não basta você fazer com um só, porque o superendividamento ainda vai continuar. Então, você tem que fazer a audiência global para estar com cada um dos fornecedores naquele momento, a fim de escalonar como que será o pagamento do superendividado. E o que é interessante eu ressaltar aqui para vocês é que não basta nós termos ali a pessoa que vai dirigir esse trabalho. Nós precisamos de ter assessores especiais do Poder Judiciário que compreendam a complexidade do superendividamento. Então, precisamos de assistente social, precisamos de contadores, precisamos de economistas que vão definir isso daí, vão ajudar os magistrados e as pessoas que estão ali presentes quanto à possibilidade de pagamento do consumidor superendividado nesse plano. Imagine, Elaine, a França agora, em 2015, ela teve uma grande reforma do direito das obrigações e estabeleceu, dentro da boa-fé, o dever de renegociar. Né? E é que é isso que a nossa legislação também está fazendo, o dever de renegociar. Isso é tão verdade que, se o fornecedor não comparecer na audiência, ele vai ter sanções pelo não comparecimento. Dentre elas, ele vai ser o último da fila a receber. E se não for feito esse acordo perante o Poder Judiciário? Aí o 104B, ele traz a possibilidade de propositura dessa ação. O consumidor pode propor essa ação, pode também ter um legitimado extraordinário que o faça, um defensor público ou um núcleo, né? E vai ali já propor a ação apresentando o plano de pagamento para repactuação, inclusive pedindo medidas ou tutelas de urgência, inclusive a retirada do nome da negativação. Essa ação de superendividamento, e aqui eu quero citar o doutor Gregório Assaga de Almeida, eu escrevi um artigo e eu utilizei uma expressão que ele adora. Ele fala assim, ação de dignidade constitucional. Não sei se vocês estão lembrados dessa expressão dele. Ele adora essa expressão, ação de dignidade constitucional. Nesse artigo que eu escrevi, eu digo que a ação de superendividamento, ou seja, quando não dá o acordo, é uma verdadeira ação de dignidade constitucional. Por quê? Porque está tratando da não exclusão, está tratando do mínimo existencial. E, por fim, para chegar corretíssimo às 18h50, eu quero dizer para vocês da possibilidade dessa repactuação ser também pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ou seja, através de PROCONs, através de ministérios públicos. Né? Qual que é a beleza disso? É que isso reafirma uma necessidade, o seguinte, da resolução administrativa dos conflitos, abre um novo capítulo. Essa legislação ela valoriza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tanto valoriza que nós não precisamos de juiz para homologar esses acordos. Se a gente lembrar, muito embora não utilizemos o juizado especial, a gente pode trabalhar com o Código de Processo Civil, que autoriza membros do Ministério Público, defensores públicos e procuradores do Estado ou do município a referendarem transações. Isso está muito bem claro no Código de Processo Civil, que autoriza o referendo de transações. Então, o caminho que nós estamos tomando é de tentar retirar do Poder Judiciário, tentar evitar a judicialização para facilitar a vida desses consumidores. E, evidentemente, dentro desses núcleos, dentro desse espaço, ou seja, nós teremos uma maior facilidade.
A legislação é uma legislação voltada exclusivamente ainda, e eu vou terminar assim, com o paradigma do ser. Nós vivemos muito tempo no paradigma do ter, desde Roma até a grande Segunda Guerra Mundial. Tanto é verdade que os danos que nós tínhamos eram os danos patrimoniais, lucros cessantes e danos emergentes. A partir da final da Segunda Guerra Mundial, houve uma reentrada da filosofia do direito dentro do direito, dignidade da pessoa humana. E aí nós começamos com o paradigma do ser, com novos tipos de dano, especialmente os danos extrapatrimoniais. Agora, nós estamos partindo para um outro paradigma, que não é muito bom, que é o paradigma do acessar. E esse paradigma do acessar ele é super econômico. Então, essa legislação que foi aprovada o ano passado, ela resgata esse paradigma do ser para justamente garantir ao consumidor superendividado e àqueles que ainda possam ser superendividados o primado da dignidade da pessoa humana. É uma legislação muito rica, uma legislação muito boa, e nós, do Ministério Público, que somos os defensores dos direitos fundamentais, portanto, temos deveres fundamentais de proteção, nós estamos totalmente vinculados a ela. Desculpa, acho que eu falei muito, mas foi dentro de 50 minutos. Muito obrigado. Ufa. Obrigada, Fernando. Excelente. Uma aula, assim, para mim, que pouquíssimo conhecia a respeito da lei, tive uma boa noção, fiz diversas anotações aqui para depois poder estudar, e a gente só tem a agradecer a você. Tivemos aqui mais de 120 pessoas acompanhando essa ação educacional, e eu acho que por ser um tema ainda tão novo, as pessoas estão receosas de perguntar, considerando, né, a sua expertise no assunto. Então, a gente só tem a agradecer. Pablo, você quer falar alguma coisa também? Eu queria agradecer também ao Dr. Fernando, que é um dos grandes expoentes aí do Ministério Público, né, nosso examinador do atual concurso, né, essa pessoa que sempre ilumina aqui nos nossos caminhos. E falar que é muito bom, né, ouvir o Dr. Fernando falar, né, de tema tão atual e, na verdade, ninguém melhor do que ele para falar sobre temas dessa relevância. Doutor Fernando, eu queria te agradecer mesmo, penhoradamente, pela disponibilidade, pela contribuição ao CEAF, né? E dizer que foi muito enriquecedor. Eu também, como disse a doutora Elaine, aprendi hoje, porque também é um tema que eu não domino, né? Eu fico um pouco mais na seara criminal, e quando a gente pega esses temas assim, a gente acaba se interessando, né? Porque está totalmente fora do meu espectro de atuação. Parabéns pela exposição, e eu retomo, então, a palavra da doutora Elaine. Obrigado, viu, Fernando? Bom, Fernando, a gente só tem mesmo muito a agradecer. Agradeço também a todos aqueles discentes que nos acompanharam até agora, e obrigada mesmo, e que a gente possa aprofundar ainda mais esse debate, que é super importante, super atual. Quem sabe futuramente fazer uma ação, um painel mais completo com você, o Geraldo, o Glauber, né, para poder enriquecer ainda mais esse debate. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por estar sempre nos ajudando com seus conhecimentos tão profundos. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, Elani e Pablo. Eu vou deixar com vocês, eu vou enviar por e-mail para o CEAF uma exposição em PowerPoint que eu já tenho, que vai ser de grande valor. Pode compartilhar, porque nosso dever é compartilhar conhecimento. Pode utilizar de qualquer forma, tá bom? Tá bom, a gente agradece, então, àqueles que estão acompanhando e quiserem, basta solicitar ao CEAF, que nós colocaremos à disposição o PowerPoint. Então, muito obrigada e desejo boa noite a todos. Até logo. Obrigada. Muito obrigado.